vocês, Rodolfo Abrantes. Bem mais alto que as mais altas nuvens, assentado no terceiro céu. De lá brilhou a luz sobre os homens, e eu sou mais um que iluminado está. Ele é o vento que soprou sobre mim e fez do meu deserto um jardim. Não faz tanto tempo que eu vi meu tempo se multiplicar. Me reconectou, estou ligado na fonte. Pelas águas eu me deixo carregar e vou flutuando pra longe do que eu fui, do pra perto do eu sou, do outro lado do fim que ainda nem começou. Apontando pro céu, acabei de passar muitos pedaços do véu. Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer. Não haverá lua nem sol, sua presença me ilumina. O Cordeiro é a luz do céu. Bom estar com você em dias assim, pro meu amor não se esfriar. O tempo aqui é breve, eu tenho que correr pra ter amor quando o inverno chegar. Hoje eu preciso saber o que tem dentro de mim, pois meu amor quase deixei esfriar. O tempo aqui é breve, eu tenho que correr pra ter amor quando o inverno chegar. Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer. Não haverá lua nem sol, sua presença me ilumina. Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer. Não haverá lua nem sol, sua presença me ilumina. O Cordeiro é a luz do céu. Daí, Rodolfo Abrantes, cara, bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigada, Rodolfo, pela sua presença. Desde ontem, né, Serginho, que a gente anuncia. Desculpa, Juliana, sentei primeiro que você. Não, sem problema, Serginho. Todo mundo na expectativa, inclusive nós, né, aqui da TV. Desde ontem que a gente anuncia a sua presença e como eu falei no início do programa, está todo mundo convidado, né, a interagir conosco. Se você que é fã do Rodolfo, quer mandar algum recadinho, a gente está ao vivo aqui no seu Tarde Master, você pode interagir conosco pelo @masterizando. Pois é, Rodolfo, vamos começar pelo seguinte, eu até falei agora no início do programa, porque que à época você tinha tudo que muitos desejam. Sucesso, fama, dinheiro, banda no auge, milhões de fãs. Eu até falei com você agora há pouco, assisti a uns 3 shows, tenho 3 CDs de Raimundo. E de repente, nisso tudo, você largou isso tudo. O que foi que aconteceu? Olha, de uma maneira bem simples e prática, eu conheci a Deus e percebi que Ele era muito melhor do que tudo isso. Ninguém troca tudo por nada, né? Eu troquei tudo por tudo. Eu troquei tudo isso por algo muito melhor. Mas acontece que só quem experimenta sabe disso. É uma coisa que eu falando, Deus é muito melhor do que
a fama, o dinheiro, as mulheres, as drogas, enfim, as pessoas podem falar, cara, esse cara está louco. Acontece que eu experimentei Deus, não foi uma religião que eu conheci. Eu realmente fui tocado por Ele e a satisfação que encheu a minha vida foi suficiente para que eu pudesse fazer escolhas, sabe? Deus não me impôs, largue a banda, Ele não me impôs, pare de usar drogas, Ele não me impôs, deixe de ser promíscuo. Ele só me mostrou quem Ele é. A partir daí eu comecei a fazer escolhas. Eu comecei a perceber, cara, que o padrão dele para a minha vida é perfeito. A vontade dele é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E eu comecei a experimentar isso na prática. À medida que eu conhecia um pouquinho da palavra e aplicava aquele pouquinho que eu conheci na minha vida, o fruto que eu desfrutava realmente, o que acontecia depois dessa experiência, era muito bom. Então, eu larguei as drogas, cara, sinceramente, porque eu descobri algo muito melhor do que elas. Como é que estava a sua vida antes? Olha, uma vida, se eu for falar, eu estava destruído, hoje eu posso dizer isso, porque hoje eu sei o quanto eu estava destruído. Mas acontece que naquele momento, eu não pensava dessa forma. Eu pensava que minha vida era uma vida completamente normal e que, era maravilhosa, porque assim, as pessoas me diziam que eu tinha uma vida maravilhosa. Então, se você vive baseado no que os outros dizem de você, ou você se acha mais do que você é, ou você se acha menos do que você é. Né? Se eu for me basear pela opinião dos outros, eu vou estar sempre achando que eu mais de mim mesmo ou menos de mim mesmo. Quando eu conheci a Deus, Ele me disse exatamente quem eu era. Então, assim, isso me deixou descansado, sabe? Ainda mais porque eu vivia segundo os padrões do que o mundo diz que é muito bom. Tipo, o mundo vive correndo atrás de dinheiro, de fama, enfim, eu tinha isso. Então, nas minhas contas, não tinha nada de errado. Acontece que nada disso me trouxe alegria e satisfação, que eu só fui descobrir que existiam depois que eu conheci a Deus. Então, você não se achava feliz na época? Não, eu não era. A gente inventa filosofias para maquiar a nossa tristeza, né? Na real, todo mundo faz isso um pouquinho. Não, veja bem, você não é feliz porque ninguém é feliz. A felicidade são momentos. Pessoas inventam um monte de coisas, né? E quando eu descobri que a alegria completa, cara, Deus tem para dar. Por que ela é completa? Porque ela não depende de circunstâncias. Ela não depende de eu ter ganhado uma coisa para eu me sentir feliz. Ela não depende de não ter problema algum ao meu redor para eu me sentir feliz. Ela só depende dele estar em mim. Então, se eu tenho ele, eu tenho a alegria completa. Com ânimo, eu venço qualquer situação. Em que momento aconteceu isso, Rodolfo? Porque, como você bem falou, muita gente acha que você tinha tudo, né? Você tinha fama, você tinha muitos fãs, você tinha mulheres, você tinha uma agenda cheia. Em que momento aconteceu isso, assim, na sua vida? Foi no momento que as coisas começaram a ruir. A minha esposa, ela era minha namorada na época. Nosso relacionamento começou a ruir. A minha saúde, sabe? Eu, apesar de ser eu fumava maconha o dia inteiro, enfim, eu me achava muito saudável. Eu tentava me cuidar, eu me achava um cara sarado, sabe? E de repente minha saúde começou a ruir também. Quando essas coisas tão íntimas, tão de dentro, começaram a ruir, eu não conseguia mais ter prazer em nada do lado de fora. Então, assim, não adiantava minha banda estar fazendo sucesso, não adiantava nada estar ao redor, estar bem, porque as coisas dentro de mim estavam ruindo. Às vezes isso tudo é muito necessário, porque assim, você não vai querer reformar um prédio que está bonito por fora. Talvez você precise ver as rachaduras, talvez você precise ver, a porta está caindo aos pedaços, a janela está quebrada, para que você tome a atitude de começar a consertar aquilo. E no meio desse período de conscientização, a minha namorada começou a buscar Deus. E ela começou a buscar Deus, e na busca dela acabei sendo alcançado. Eu nem queria. Eu estava ali naquela reunião que acontecia dentro da nossa casa, aquela reunião de oração, com um grupo de irmãs que orava com ela, e de repente eu fui alcançado por Jesus, e o que acontecia é que Ele começou a operar na minha vida. Primeiro me curando de uma enfermidade. A partir daí, eu comecei a perceber, cara, Deus é real. Aquilo ali mexeu com todas as minhas estruturas, com tudo que eu pensava a respeito de Deus. Porque na minha cabeça, Deus era um cara muito bravo comigo. Ele era alguém que não gostava de mim por causa das coisas que eu fazia.
E de repente eu comecei a perceber que ele é muito maior do que qualquer coisa que eu viesse a fazer. Ele é amor, e a Bíblia diz que o amor encobre a multidão de pecados. Ou seja, ele conseguia me enxergar, ele conseguia enxergar quem ele criou, apesar daquela multidão de pecados que eu praticava. O amor dele atravessa tudo isso. E me alcançou, e a partir do momento que eu comecei a desfrutar desse toque de Deus, Deus ser curado, eu comecei a ver diferente. Eu comecei a ver que a minha namorada não era uma louca, que ela era a mulher que eu amava. Comecei a ver que, Deus me amava. Eu comecei a ver amor em tudo, sabe? Você começa a andar com um sorriso no rosto, sabe? Coisa que só apaixonado tem, né? Você começa a andar com aquele sorrisão no rosto. E isso começou a refletir em todas as áreas da minha vida. Eu percebi que eu estava tendo uma segunda chance. Eu percebi que eu estava vivendo uma experiência maravilhosa de poder escolher escolhas diferentes. Mas nesse momento, você ficou com esse sentimento para você ou você já começou a compartilhar com a sua família, com os amigos, com o pessoal da banda? Deus é irresistível, né? É irresistível. Você quer compartilhar ele com todo mundo. Se você vê a história na Bíblia, tem muitos relatos, como a mulher do poço de Samaria com quem Jesus conversou, e depois dele se revelar a ela, a primeira coisa que ela faz é sair correndo para a cidade para avisar todo mundo. Encontrei um cara que me disse tudo que eu tenho feito. Quando Jesus encontrou Filipe, um dos seus discípulos, ele foi correndo até Natanael para falar: encontrei aquele de quem os profetas e Moisés escreveram, vem ver. Sabe, é uma coisa da natureza. Quem experimenta Deus quer compartilhar ele com todo mundo. Eu tinha um pouco de receio, porque eu sabia que as pessoas não iam receber muito bem. Então era aquele tesouro que você não quer jogar ele de qualquer forma, porque você fala: cara, não vão tratar bem direito isso que para mim é tão precioso. Aos poucos eu comecei a compartilhar com as pessoas mais próximas. Para o pessoal da banda, eu só fui falar abertamente disso no dia que eu saí da banda. Quando você decidiu. Foi quando eu foi decidi. Um choque, eu imagino. Né? Foi. Ninguém esperava. O que você ouviu? O que é que eles disseram? Cara, eu ouvi muita coisa. E assim, se eu me colocar no lugar deles... O que foi que você disse? Eu disse que eu estava saindo da banda, que eu não aguentava mais participar da banda. Enfim, minha vida tinha mudado. Eles já sabiam que eu estava indo na igreja. Não por mim, mas eles me viam com Bíblia. Tipo, eles me viam comentando com outras pessoas mais próximas. Assim, na real, os caras da banda não eram as pessoas mais próximas da minha vida naquele tempo. Chegavam a lhe zoar? Mas natural, isso com todo mundo, né? No dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, a primeira coisa que eles ouviram foi zombaria. Aí, esses caras estão bêbados. Tipo, é uma coisa natural. Assim, me zoaram bastante, não as pessoas próximas, também elas, mas isso é até legal você ter falado disso, porque muitos jovens, principalmente hoje em dia, no mundo de redes sociais, ninguém quer ser zoado, né? Na real, ninguém quer. Ninguém quer ser zombado, ninguém quer que falem mal de você. Cara, eu experimentei isso num nível louco, assim. O programa Pânico da Jovem Pan fez uma música para mim que ficou em primeiro lugar na Jovem Pan por 2 meses, tipo, me zoando. Todas as pessoas, quando falavam de mim, falavam em tom de piada, tipo, ficou louco. Na real, nesse mundo da música, é uma competitividade muito insana. Quando uma banda acaba, as bandas se beneficiam desses fãs que ficaram órfãos. Né? Então, assim, na real, todo mundo gostou de eu ter saído, de eu ter acabado naquele momento. E, assim, foi uma zombaria que eu acho que me protegeu, de certa forma. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Quando a gente não recebe nenhuma rejeição por causa de Jesus, significa que tem alguma coisinha errada, porque Ele prometeu, isso é promessa de Deus: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Então, assim, se Ele diz que vai ser assim, vai ser assim. E se não for assim, tem alguma coisa errada. Por que eu digo me protegeu? Porque sofrendo todo esse tipo de rejeição, de preconceito, de zombaria por causa de Jesus, eu consegui permanecer, significa que eu conseguia enxergá-lo através disso tudo. Mesmo quando tudo parecia estar dando errado, eu conseguia enxergar que esse era o caminho certo. E isso foi por causa do Espírito Santo, foi por causa da presença dele na minha vida que me fez descansar nele. Então eu encontrava esse lugar de descanso quando tudo parecia estar em guerra. Aí eu entendi o que o salmista diz quando está escrito no Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Eu via tudo explodindo ao meu redor, meus amigos desaparecendo, minha família achando que eu estava louco, a imprensa me esculachando, os fãs me odiando, e eu estava bem, eu estava guardado. Sabe, quando diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum porque tu estás comigo. Tipo, a presença dele conforta, traz descanso. E eu experimentei isso. Estou aqui 12 anos depois, e se você for ver alguma coisa na internet a meu respeito, você vai ver que continua tudo igual. Todo mundo continua falando mal de mim até hoje. Mas acontece que eu aprendi que isso é só barulho, sabe? Não tem o poder de atingir a minha vida. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, se eu estiver no foco. Enfim, permaneci e hoje em dia muitas dessas pessoas me respeitam. Nesse momento que tinha essas orações, que era dentro da sua casa, o que foi algum louvor que você ouviu? Que palavra na hora estava sendo dita? O que é que estava sendo falado que despertou você? Você lembra? Olha, o tão lindo a respeito do amor de Deus é que ele não depende da gente para fazer. Quando aquelas irmãs, a primeira reunião que eu participei, eu queria mais que elas fossem embora. Para mim elas pareciam um bando de doidas, orando daquele jeito, gritando, orando em línguas estranhas, tipo, o que é isso? Eu pensava, eu estava louco para que aquele povo fosse embora. Elas perguntaram se eu já tinha aceitado Jesus, eu falei que já. Mentira, né? E aí uma delas perguntou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero, nem queria, mas eu disse que queria para elas irem embora. Eu entreguei minha vida para Jesus dessa forma. Na semana seguinte elas voltaram e eu estava lá, fiquei numa boa, tipo assim, tá, uma hora elas vão embora. E naquela tarde uma delas foi usada por Deus para orar por mim e foi revelado que ele estava me curando. E eu fui realmente curado, os sintomas que eu tinha no meu corpo desapareceram. O que é que você estava sentindo na época? Eu tinha muito medo do que eu tinha, tanto que eu não tinha coragem de fazer um exame. Você achava que era o quê? Eu achava que era HIV. Eu tinha muito medo pelo meu estilo de vida. Eu estava perdendo muito peso, eu estava com muitos caroços espalhados pelo corpo, debaixo do braço, na região da virilha. Isso significa que o meu sistema imunológico estava debilitado e lutando contra algo dentro de mim. E depois da oração daquela irmã, que eu não vou contar detalhes, porque eu vou estar contando isso nesses dias no congresso que a gente vai estar. Que vai acontecer a partir de amanhã. Esses sintomas desapareceram. Os caroços desapareceram, eu passei a engordar, ganhei 19 quilos em 3 meses. Então, assim, eu não precisava de prova nenhuma de que ele tinha me tocado. Foi algo que realmente aconteceu dentro de mim. É uma experiência que as pessoas talvez precisem de provas. Você tem um exame que você estava doente, você tem um exame que foi curado. Não, não tem nenhum nem outro, mas eu sei. Então, esse sinal foi para mim. O sinal para as pessoas foi eu ter largado o que eu larguei por causa dele. Isso aponta para que, cara, ou esse cara é completamente louco, ou ele não é louco. Rodolfo, você disse que do nada você chegou para a banda e disse que queria sair, né? Não teve um processo. Acredito que tenha sido um choque. Foi difícil para eles e para mim também. A gravadora, inclusive eu vi uma reportagem, o baterista na época, o Fred, tinha lhe chamado de maluco, né? Alguns lhe ditaram como um louco. E a gravadora acreditava que era um período momentâneo, que quando você caísse na real, digamos assim, você voltaria. E isso não aconteceu. Em nenhum momento você pensou em voltar? Não, graças a Deus não. Eu sou um cara meio chato com as minhas convicções, assim. Eu demoro para tomar uma decisão. E quando eu tomo, ela é meio que... Eu procuro pesar tudo muito bem. E conforme o tempo vai passando, a gente com a idade vai ganhando um pouco de maturidade, de experiência. Eu tenho muito temor de tomar decisões erradas. Então eu procuro amadurecer isso muito bem dentro de mim, sentir paz em Deus, se é aquela direção certa. E não foi de uma hora para outra. Do tempo que esses eventos começaram a acontecer na minha vida até eu sair da banda, demoraram 5 meses. Foram 5 meses amadurecendo tudo isso dentro de mim, até que isso veio para fora. E como era fazer show? Aí você já estava tendo essa mudança e fazendo show. Fazendo shows. Era muito difícil. No começo, eu fazia os shows. A partir do momento em que você vai se conscientizando da presença de Deus, tipo assim, Ele não é o Deus que estava naquela reunião na minha sala, Ele é o Deus que está comigo o tempo todo. Eu comecei a perceber, cara, eu estou cantando tudo isso na presença dEle. E eu começava a me constranger, eu falava, porque a presença dEle inspira santidade, inspira pureza, inspira retidão. Então eu era confrontado pelo que estava dentro de mim diante dele. Eu lembro que em alguns shows eu orava antes, eu pedindo perdão a Deus, falando, Senhor, me perdoa por ter escrito isso, eu não tinha conhecimento da tua palavra, eu não sabia quem o Senhor era, eu não sabia nem que o Senhor existia,
me perdoa, será que o senhor não pode dar uma volta, deixar eu fazer meu show aqui em paz? Tipo, mas eu não conseguia parar de pensar nele um minuto. Porque antes de conhecer a Cristo, eu não conseguia parar de pensar um minuto naqueles caroços no meu corpo, naquela perda de peso. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. Eu tinha entrado numa paranoia, eu só pensava, eu tô doente, eu tô morrendo, eu tô doente, eu tô morrendo, eu tô doente, eu tô morrendo. Eu só pensava nisso o tempo inteiro. Eu não tinha mais alegria porque eu só pensava nisso o tempo todo. Eu tenho que fazer um exame, eu tenho medo de fazer um exame, eu não vou fazer o exame, se eu for morrer, eu morro. Eu só pensava nisso o tempo todo. A partir do momento que aquilo tudo desapareceu, eu passava o dia inteiro apertando debaixo do braço. Cadê? Não tem mais caroço, meu Deus, não tem mais caroço, não tem mais... Tô curado, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Então eu pensava nele o tempo inteiro. Eu não tinha como ignorar isso. Era muito difícil fazer os shows, até o ponto que se tornou insuportável, e eu entendi que era aquele tempo. Seus pais eram médicos? São médicos, não é? Meu pai é falecido, minha mãe exerce a medicina. Exatamente. Aí quando você fala que achava que tinha todas essas doenças, como era a relação, até por serem médicos, né, com seus pais nessa época? Eu escondia isso deles. Minha mãe, ela sempre percebeu que eu não estava bem. Ela chegou a ligar, segundo ela, né? Isso foi ela que me contou. Que ela chegou a ligar para minha empresária na época e falar, olha, maneira um pouco nos shows, ele está acabado, cara. Ele está muito magro, ele está... Mãe sabe, né? Ele está mal. Esses dias eu recebi uma foto por e-mail que as pessoas fazem, colocam na internet, que era uma foto minha na época do Raimundos, na época eu estava com o cabelo pintado de loiro, e uma foto do ano passado. Meu Deus do céu, é assustador. Eu me assustei de ver. Eu estava completamente destruído. E, assim, eles percebiam que tinha alguma coisa errada. Mas meus pais, assim, eles não conheciam a Deus, sabe? E, no fim das contas, o mundo prega uma coisa que é o seguinte: se você está ganhando dinheiro, se você está famoso, está tudo certo. Assim, ninguém consegue... Não tinha ninguém para chegar para mim e falar, cara, pega leve. Tipo, ei, maneira. Não tinha ninguém. Assim, porque dava dinheiro. A coisa louca que eu era, dava dinheiro. Tinha gente lucrando com aquilo. Tinha uma indústria lucrando com aquilo. Tinha uma gravadora lucrando, tinha empresários lucrando, tinham contratantes de show lucrando, tinham fãs consumindo, tinham pessoas querendo ser... eu era um produto que vendia. Então, se não mexe no produto que está vendendo. Mas ele está morrendo, mas não interessa. É assim que o mundo trata. Você sentia isso? Eu sentia, claro, eu era completamente usado. Eu não tinha o menor problema de usar as mulheres com que eu tinha relação sexual, porque eu sabia que elas estavam me usando. Eu sabia que elas estavam se deitando comigo só para contar para as amigas. Enfim, era uma coisa assim, eu me sentia usado por todo mundo o tempo todo. As pessoas que se aproximavam de mim era só para ter alguma coisa. As pessoas que queriam ser meus amigos era só para entrar de graça numa boate, para ganhar um ingresso para um show, enfim. Tanto que quando eu abandonei tudo por Jesus, todos desapareceram. Todos. Meu casamento estava marcado... Não ficou ninguém com você? Ninguém. Meu casamento estava marcado para 1 mês. Eu saí da banda em junho, meu casamento estava marcado para julho. Eu não tinha 4 testemunhas para poder me casar. A gente arrumou 2 irmãos, um irmão e uma irmã de uma igreja, um irmão e irmã da outra. Por favor, vocês podiam fazer o favor de ser testemunha do nosso casamento. Não tinha ninguém. Então, assim, você vê que realmente não significa que as pessoas eram ruins. Significa que eu também não era bom. Significa que eu também era uma pessoa, as pessoas identificavam isso em mim. Tipo, eu não me apegava com nada, ninguém se apegava a mim. E isso é muito solitário, sabe? Isso é bem desesperador se você não vê saída, né? Graças a Deus eu vi. Hoje eu tenho bastante amigos, cara, e eu tenho certeza que são pessoas que em 10 minutos de conversa parece que eu conheço há 10 anos. Enfim. Foi o seguinte, vamos escutar mais uma? Pode ser? Eu só pedir ao pessoal aqui, de repente alguém ligou a TV agora, né? Está nos acompanhando, a gente está recebendo hoje o ex-vocalista da banda Raimundos, o Rodolfo Abrantes, está aqui contando seu testemunho de vida. Agora a gente vai escutar mais uma música, daqui a pouquinho a gente conversa mais com ele. Desse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Posso te ouvir
percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto tua brisa, e quando eu penso em ti, não me acaricia. Vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Rodolfo Abrantes ao vivo aqui no Tarde Master. Tem uma pergunta pelo Twitter, Rodolfo. Ronaldo Barbosa pergunta para você qual foi a maior provação que você passou? Foram várias, né? Assim, eu não consigo imaginar qual foi a pior, mas eu acho que aprender a ficar em silêncio. No momento que estava todo mundo falando muita coisa a meu respeito, eu tinha a tendência natural de autopreservação, de querer me defender, de querer explicar, de querer retrucar, de querer rebater, de querer, enfim. Até que eu percebi que tudo isso, quanto mais eu fazia, pior ficava. Quanto mais eu tentava me defender, pior ficava. Quanto mais munição eu dava, mais usavam contra mim. E eu creio que a maior provação é uma provação diária, é uma provação de você agir como Jesus agiria. Eu acho que para todo cristão essa é a maior provação de todas. É diante das suas circunstâncias, diante do seu dia a dia, você tentar agir como ele agiria. E eu me lembro que eu não sabia o que fazer, o que falar, o que dizer, a forma de me expressar. E eu me lembro de estar um dia lendo a Bíblia e perceber que quando ele foi para a cruz, ele não falou nada. E quando estavam zombando dele, ele não dizia nada. E a única vez que ele abre a boca é para dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele não estava falando para as pessoas, ele estava falando com Deus. Eu comecei a entender que isso era a medida para mim. Ele disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras e ainda maiores. Então eu comecei de uma forma louca para o mundo, mas segundo a Bíblia, com fé, tentar agir dessa maneira que é o contrário do que o mundo prega, é o contrário do que se espera. Então eu deixava as pessoas falarem. Isso é difícil. Você vê todo mundo falando de você, você fica calado. Não é fácil, difícil. Não. Como você venceu a abstinência? Olha, não foi muito difícil, não. Porque eu não era viciado em drogas químicas. Eu gostava muito de maconha. Então, assim, o meu problema era maconha. O resto que eu usava esporadicamente, não era uma coisa que me prendia. A maconha era que eu precisava dela o tempo inteiro. E eu me lembro que no dia que eu parei de fumar, eu lembro do dia, foi dia 4 de fevereiro de 2001.
Eu estava tentando ler a Bíblia, eu estava apaixonado por Jesus, experimentando tudo aquilo que ele tinha feito em mim, ainda estava fumando. E eu me lembro que toda vez que eu ia fumar agora, parecia uma coisa meio sem sentido, sabe? Tipo, pô, por que eu estou fazendo isso? Era uma coisa dentro de mim, eu não encontrava essa descrição. Até que naquele dia eu estava num quarto de hotel, estava fumando, e era o último baseado que eu tinha, eu estava fumando, tentando ler a Bíblia. Comecei a me preocupar porque era o último que eu tinha, eu não ia ter para fumar no outro dia. Até que eu me toquei, cara, vai ser o último. Ele é o último, ele vai ser o último. Eu decidi que ele ia ser o último. É como eu falei, eu demoro para tomar uma decisão, mas quando eu tomo, eu decidi que ia ser o último e foi. Nunca mais eu botei um baseado na boca. Eu demorei uma semana para voltar a comer direito. Porque, assim, a maconha, ela dá uma fome louca no cara quando ele está sob efeito da maconha. O pessoal chama de larica, né? E eu fumava maconha há tanto tempo que eu não tinha mais fome natural. Para eu ter fome, eu tinha que fumar. Então, eu passei uma semana sem comer nada, porque foi até eu desintoxicar meu organismo e começar a ter fome natural de novo. Aí comecei a comer bastante. E, É um testemunho bastante forte, né? Mas acredito que é muito importante, principalmente para os jovens que estão nos assistindo. Como começou a sua relação com as drogas? Foi cedo, Rodolfo? Foi cedo. E aí, assim, a gente com quantos anos? Drogas ilícitas com 13. 13 anos. 13 anos, exato. Mas eu preciso chamar a atenção para o álcool, que é uma droga, né? É uma droga lícita, mas é uma droga tão destrutiva como todas as outras, é uma droga, então abre portas para as outras como nenhuma outra. Por exemplo, um viciado em cocaína, ele não pode tomar um gole de cerveja, que se ele tomar ele vai querer cheirar. Então, assim, ela abre portas para tudo mais. Quando a pessoa está sob efeito de álcool, ela se solta, ela fica aberta a muitas coisas, ela abre, é como se abrisse portas da tua casa e o que quiser pode entrar. E eu me lembro que, assim, pela cultura da minha família toda daqui da Paraíba, a cultura da minha família era se reunir, sentar numa mesa enorme e ficar comendo e bebendo o dia inteiro. As férias, eu vi meu pai fazer isso a vida inteira. Sentar, e as férias do meu pai era beber da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Não é que ele fosse um alcoólatra, mas esse era o lazer dele. Foi isso que ele aprendeu desde pequeno. É cultural. E eu cresci nesse contexto. Então, se você cresce olhando para as pessoas mais velhas e vê que elas só se divertem quando elas estão sob efeito de alguma coisa, você cresce com isso na tua cabeça. Eu também só vou me divertir se eu estiver sob efeito de alguma coisa. É uma coisa que tem que ser quebrada. É uma cultura que, ela precisa ser quebrada. Ao mesmo tempo, as pessoas não têm autoridade para te cobrar, não fume maconha, se são pessoas que bebem. Tipo, qual é a autoridade que você tem para me cobrar numa coisa que você faz? Você só faz diferente. Então, era uma coisa muito difícil. Na época que eu conheci a Cristo, eu estava com 28 anos. Eu tinha passado 15 anos usando drogas, só 13 sem. Ou seja, era mais da metade da minha vida com drogas, enfim. E tem sido 12 anos. Eu estou no meu 12º ano com o Senhor. Cara, melhor tempo da minha vida. Sabe, o tempo em que eu tive as melhores inspirações, o tempo que eu me diverti mais, o tempo que eu passo por uma blitz da polícia e não tenho medo de polícia. Poxa, isso é muito bom. São coisas muito simples, de poder olhar meus pais nos olhos, sabe, de ter autoridade para confrontar isso. Porque eu não posso confrontar nada com qualquer parte. Aqui está mandando um grande abraço aqui, Alisson Mendes Gomes, que acompanha seu fã também, mandando um grande abraço para você. Perguntar o seguinte, Rodolfo, você chegou a conversar com o Chorão? Conversei algumas vezes com ele. Na época que eu estava no Raimundos, a gente era bem amigo. Assim, eu gostava muito de Chorão, eu sei que ele gostava muito de mim também. Não era como a maioria das bandas era, que se encontrava em aeroporto ou em festivais, falava, e aí, tudo bem, muitos shows, não sei o quê. Com o Chorão era diferente. Ele ia lá em casa, a gente morava muito perto, lá em São Paulo. Ele ia lá em casa, eu ia na casa dele, a gente saía junto à noite, a gente ia andar de skate junto. Enfim, quando as bandas estavam no auge. Ele me respeitava muito e eu respeitava muito ele também. Quando eu saí da banda, eu, depois de um tempo, montei o Rodox e fui fazer um show em Minas Gerais com o Rodox.
O show tinha Capital Inicial, também era um festival que ia ter Capital Inicial, ia ter Charlie Brown. E no camarim foi quando eu reencontrei o Chorão depois de tudo. E ele me pediu, cara, me conta como é que foi a tua parada. Eu lembro que naquele camarim cheio de gente, a gente sentou no sofá, longe de todo mundo. E ele me pediu para eu falar de Jesus para ele. E ele era muito aberto a isso tudo. E ele falava, cara, ele falou, eu sei que um dia eu vou precisar tomar uma decisão. Ele já percebia isso. Isso, eu falei para ele essa vez, e uma outra que eu reencontrei ele foi na gravação de um CD, eu estava gravando um CD ao vivo num congresso da igreja, e ele foi lá. Foram as 2 vezes que eu tive com ele depois disso tudo. Mas ele tinha outros amigos, skatistas profissionais, o Tarobinha, por exemplo, que é skatista profissional, o Glauco Chapa Quente, que está naquele filme Vida Sob Rodas. Eram amigos desde a infância do Chorão. E ambos são pregadores do Evangelho hoje. Eles não deixaram de ser skatistas, eles são pregadores da palavra. Esses caras viviam com ele o tempo todo, sabe, pregando, orando por ele. Ou seja, tinha muita gente perto dele, amando esse cara e levando a palavra. Ele era um cara que eu tinha certeza que um dia ele vinha para Cristo. E, infelizmente, a vida dele foi ceifada antes disso, sabe? É com muita tristeza, sabe, que a gente perdeu essa batalha. A gente perdeu essa batalha porque esse era um cara que tinha um coração tocável, mas as coisas desse mundo sufocaram, sabe? Sufocaram a palavra que ele recebeu. Assim, só para concluir. Fica à vontade. Muitas pessoas me perguntaram, você não vai fazer algum tributo ao Chorão? Eu acho hipócrita homenagear alguém que não está aqui para receber essa homenagem. Eu prefiro homenagear uma pessoa viva, que ela possa receber a honra. Eu creio que uma maneira de honrar a memória dele é continuar pregando para os fãs dele o que eu preguei para ele um dia e dando a esses caras a oportunidade de escolherem o que ele não escolheu. Eu acho que é a melhor homenagem que eu posso fazer para ele. Nesse momento que você disse que ele pediu para você pregar nele, o que foi que você falou, você lembra? Eu contei o que eu estou contando para vocês. Eu contei, eu tinha 1 ou 2 anos que eu tinha aceitado Jesus. E qual foi a reação Eu só contei das dele? minhas experiências. Ele ficava assim, uau, ouvindo, com a mão na boca, daquele jeitão dele, tipo assim, ouvindo, absorvendo tudo. E ele falava, cara, que é isso? E de forma alguma ele estava me julgando, ou tipo, tá, porque senão ele nem pedia, sabe? Ele acreditava que aquilo podia acontecer ele estava com falando, ele. cara, como é? Porque a parada na cabeça dele, eu creio que era, como é que você largou tudo isso, cara? Ele amava tudo isso. Ele amava a fama. Ele amava ser o Chorão. Ele amava ser o cara. Ele era um cara que ele gostava muito de estar nesse lugar. E ele olhava para mim que tinha tudo isso antes dele. Eu me lembro que uma vez eu fui tocar num festival e um cara me deu uma fita demo. Aqui minha banda, não sei o quê. Era o Charlie Brown. Era o Chorão. Olha aqui minha fita. Sabe, tipo assim, ele olhava para mim e pensava, cara, eu quero chegar num dia no lugar que esse cara chegou. E ele chegou. E a gente andou junto. E de repente eu largo tudo. Ele queria saber o que aconteceu para você largar tudo isso. Sabe, ele não era bobo. Ele sabe, cara, alguma coisa aconteceu com esse cara. Tem uma pergunta de Rodrigo Costa aqui, se você saberia dizer realmente o fato que aconteceu com o Chorão, mas eu acho que é basicamente isso que você Foi a falou. verdade, né, cara? Ele estava realmente exagerando, né? O corpo humano não aguenta, velho. As pessoas precisam se tocar, meu irmão. Cocaína é veneno. Numa dose pequena, ela dá um barato. Numa dose um pouquinho maior, ela mata. É veneno. O corpo não aguenta. As pessoas se matam pela fama e pelo dinheiro? Cara, as pessoas fazem coisas piores, né? Assim, se matam inconscientemente. Elas matam outras pela fama e pelo dinheiro. Elas se matam no sentido, por exemplo, uma mulher que é bonita e posa nua numa revista masculina, ela está se matando pela fama. Ela está matando a pureza dela, ela está matando a intimidade dela, coisa que só o marido dela deveria ver. Ela está mostrando para qualquer animal poder ver. Enfim, ela está se matando por causa disso. Eu creio que uma pessoa que se expõe como se expõe nesses reality shows, só para aparecer, você está mostrando, cara, o que você tem de pior na frente de todo mundo, só para ganhar um dinheiro ali no final e ficar conhecido. Você está se matando por causa de fama. Uma pessoa que toca o tipo de música que não gosta, mas só porque isso dá dinheiro, como é o caso hoje em dia dessa febre de sertanejo universitário. Eu conheço muitos músicos que gostam de metal, os caras gostam de heavy metal, e estão lá tocando sertanejo porque isso dá dinheiro. Eu creio que esse cara está se matando. Enfim,
as pessoas fazem coisas inacreditáveis pela fama e pelo dinheiro, sabe? Eu acho muito triste, porque no fim das contas, você vai levar a vida que você levou. Né? No fim das contas, você teve satisfação quando você fazia aquilo tudo. É muito triste ver que as pessoas, enfim, elas ficam nessa busca incessante, então. Porque ganhar dinheiro é legal, né? Ser aplaudido é legal. Então, isso vai ser a satisfação, ser aplaudido e ganhar dinheiro. O Wellington Macedo está aqui, estou me sentindo renovado, Deus é bom. Amém. Na sua entrevista. Rodolfo, você falou que em determinado momento você viu uma foto, né, da sua época e até se assustou. Uhum. Você hoje tem a consciência de toda essa renovação. Você tem alguma vergonha desse momento que você passou? Olhando lá para trás, você se reconhece ou não? Tenho muita vergonha e, cara, eu olho para aquele cara do passado e eu penso, meu Deus, não era eu, cara. Não é possível que eu era isso. Não é possível que eu estava desse jeito. Não é possível que eu me deixei ser manipulado dessa forma. Não é possível que eu virei essa coisa que não fazia o menor sentido. Na real, o que eu sinto é um embrulho no estômago. Tipo assim, cara, chega a me dar nojo. É constrangedor. Mas você acha que pode ser, a famosa frase, Deus escreve certo, com linhas tortas, e de repente você passar por isso tudo, se tornar a pessoa que você, famosa, conhecida, quer dizer, no momento que você aceitou Deus, quer dizer, milhões de pessoas lhe conheciam, quer dizer, você atingiu rapidamente milhões de pessoas. Você já chegou a pensar, de repente, sobre isso? Muitas vezes as pessoas pensam, assim, eu creio que existe duas coisas muito específicas quanto a isso. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós escolhemos. E nós vamos colher o fruto das nossas escolhas. E Deus tem a vontade dele. Eu creio que nunca foi a vontade de Deus eu passar pelo que eu passei. Ele me deu o direito de escolher. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E eu creio que Ele me viu naquele estado. Ele falou, cara, eu vou fazer uma coisa linda. E pega aquele cara, justo mais boca suja que tinha no Brasil, justo mais torto que tinha. Pega esse cara e transforma e bota esse cara agora pregando o evangelho, cantando louvor. Tipo, isso é um tapa na cara do diabo. Eu creio que ele tem senso de humor. Você se vê hoje como um exemplo, como uma referência? Todos nós somos. Todos nós somos exemplo e referência, para o mal ou para o bem. Todos nós estamos sendo vistos, estamos sendo medidos o tempo inteiro. Todos nós somos. Assim, uma pessoa que se transforma, ela é um exemplo. Uma pessoa que se estraga, ela é um exemplo. A partir do momento que você não vive só, que você vive diante dos outros, você é observado por alguém. E o que acontece com você, as pessoas percebem. Então, assim, eu quero ser um exemplo para o bem. Hoje você compõe louvores também. E a época do Raimundo se compunha aquela, como você falou, a boca suja, né? Tinha palavrões. O que é que mudou assim, na sua cabeça, de repente, você está fazendo outro tipo de música? Como é que você... Cara, o que mudou, percebe isso? Olha lida só, com isso? Eu vou falar uma coisa louca. Na minha música não mudou nada. O que mudou foi em mim. Eu cantava o que eu vivia. Hoje eu continuo cantando o que eu vivo. O que mudou foi a minha vida. Então, assim, a música mudou porque minha vida mudou. Vamos escutar mais um, então? Vamos lá. Pode ser, Edu? Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também. Quero ouvir teu coração construindo. Eu sei, tem algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja é pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu. Eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto
parecido contigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Deixa eu ver o que você está fazendo. Se eu não te ver, nada posso fazer. Sentindo teu sentimento, eu irei me mover com o que te move. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja é pra quem te vê poder te ver em mim? Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Rodolfo Abrantes ao vivo aqui no Tarde Master. Acho que faz uns 15 dias mais ou menos, um pouco mais, você deu uma declaração, a questão da idolatria na igreja. O que você queria dizer com isso, Rodolfo? Bom, sinceramente, cara, esse é um assunto da igreja. Assim, eu creio que roupa suja a gente lava em casa. Né? Esse é um problema da igreja, que falar isso fora do ambiente de igreja não faz muito sentido. Soaria como se eu estivesse jogando pedras naquilo que eu sou. Eu sou igreja, cara. Então, assim, é uma mensagem que Deus tem me dado, não de uma coisa nova, mas que simplesmente a igreja volte à sua essência, sabe? Se a igreja virou piada em tantos lugares, é porque a igreja deu munição para isso. Uma igreja séria, ninguém tem nada do que falar contra ela. Então, assim, foi uma coisa direcionada para a igreja mesmo. Onde é que você está morando hoje? Como é que está o teu dia a dia, Rodolfo? Cara, eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Para mim, um dos lugares mais bonitos do Brasil. É muito bonito. Mora super bem. Ali é muito gostoso. Meu dia a dia, eu passo muito pouco tempo lá. Na real, eu fico mais viajando por causa do ministério. Mas quando eu estou lá, eu desfruto bastante daquela cidade. Assim como aqui em João Pessoa, o pessoal tem um mar muito próximo. O mar, para gente como eu, que nasceu em Brasília, longe do mar, ele representa férias, né? Praia representa férias. E uma coisa que eu aprendi, morando na praia, é que eu posso ter férias todos os dias. A gente até brinca aqui, né? A gente mora onde o pessoal Passa férias. passa Férias, exatamente. Então, assim, eu acho que o povo que não desfruta disso devia pagar uma multa para a prefeitura. Tipo assim, você não vai à praia, você tem que pagar uma multa, cara, porque você mora num lugar que tem, né? Então, eu tento conciliar isso. Eu aproveito, quando eu estou em casa, eu recarrego bem as baterias, meu. Descanso de verdade e tenho bastante tempo para ir na igreja local onde eu congrego, que, poxa, ouvir a palavra, sabe, ter aconselhamento com os meus pastores, enfim, ter comunhão com meus irmãos. Eu aproveito tanto um ambiente como o outro. Quando estou viajando também, eu tento desfrutar isso da melhor forma possível. Saber trazer sempre a consciência de, cara, que honra que Deus me deu de poder levar a palavra dele, sabe, levar uma mensagem que pode salvar, de saber que vai ter gente ali esperando ouvir algo que transforme sua vida, sabe. Eu dou muita importância. Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu faço isso muito em paz, porque eu sei que se ele está comigo, ele faz, né? Eu só preciso ser um canal disso. Inclusive vai haver o congresso. Fala um pouquinho sobre o congresso, onde é que vai ser, que horas. Isso. Vai ser na Igreja Batista da Liberdade. Vai ser do lado de fora da igreja, na praça, na Praça da Pedro Gondim, se não me engano. Começa amanhã, quinta-feira. Vai ser quinta, sexta, sábado de tarde e de noite e no domingo à noite também. Vão ter outros preletores, enfim. Eu vou estar lá em algum desses dias aí. Já sabe o dia? Eu vou estar na sexta e no sábado.
Este sábado. Então tá aí. Quem Isso. quiser Mas conferir. amanhã vai ter um pregador fogo puro também, eu não lembro agora o nome dele, mas eu sei que vai ser benção. E no domingo também. Rodolfo, falta um pouquinho falar da banda. Muitas pessoas lhe criticaram na época, a gente já falou isso aqui no decorrer dessa entrevista. Muitos fãs, né, na época lhe odiaram por terem dito que você tinha abandonado o rock. Hoje, você tendo esse exemplo de superação, ficou algum rancor, alguma mágoa? Não, eu nem posso deixar isso ficar dentro de mim. É mais uma coisa que, daquelas loucuras, como eu falei para vocês, ficar calado quando todo mundo fala de você, é você não guardar a ofensa dentro do teu coração. Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Se eu permito um peso desse ficar dentro de mim, isso me impede de ver o que ele está fazendo, de ver como ele está se movendo. Enfim, vai comprometer tudo que eu faço em nome dele. Eu preciso, então, trabalhar isso dentro do meu coração, sabe? Não guardar ofensas é sobrenatural. E eu tenho tentado exercitar isso, sabe? Eu preciso entender que minha guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o mundo espiritual e o que age por trás disso, né? Dessas situações. Então, assim, se jogaram pedras em Jesus, vão jogar pedras em mim. Se falaram mal dele, vão falar de mim. Se odiaram ele, vão me odiar também. Assim, isso tudo só é sinal de que talvez eu seja um discípulo. Tem o Wellington Macedo aqui, que está elogiando demais a entrevista, né? Ele fala que mora só com um filho de 16 anos. E é difícil falar do velho eu para ele. Uhum. Como é que faz? Você tem um filho, como falar de pai para filho? Eu acho que é isso que o Wellington está querendo. Você tem um filho de 21 anos, de 21 né? anos, exatamente. Ele mora em Brasília. Eu tive meu filho quando eu tinha 19. Eu fui pai muito novo. Eu não entendi o que era ser pai. Assim, meu filho, eu amo muito ele. Hoje em dia, por conta dele morar numa cidade, eu na outra, de eu não ter participado do crescimento dele, ele me vê como um brother, assim. Poxa, eu amo ele com todo amor do mundo, mas eu não posso exigir dele uma coisa que ele não teve. Ele não me viu como pai, apesar de ele saber que eu sou pai dele. Eu tenho tentado resgatar esse tempo, sabe? Tipo assim, a gente tem uma relação muito boa. Ele tem uma relação muito boa com a minha esposa, conversa muito com ela. Eu pude, de uns tempos para cá, ter umas conversas de pai para filho. E eu creio que ele gostou muito, porque deu fruto. As conversas que eu tive com ele deu fruto. Dá para ver que, no fundo, tudo que ele queria era ter pai mesmo. Né? Ele tem. Que mensagem você deixaria agora para os jovens? Cara, o mundo vive por propaganda. E a propaganda, ela só tem um intuito, fazer você consumir o produto que ela está expondo. Ela nunca vai falar bem de alguém com quem ela não vai lucrar. E eu vou te falar, cara, você nunca vai ver a mídia, o sistema desse mundo, dizendo que Jesus é a melhor coisa que pode acontecer para a tua vida. Mas eu vim aqui fazer uma propaganda não de um produto, mas de algo que aconteceu dentro de mim. A partir do momento que eu experimentei a Cristo, eu pude enxergar que esse mundo não tem nada para mim, que se eu busco o reino e a justiça dele em primeiro lugar, tudo que eu preciso vai ser acrescentado, e que ele está próximo, e que eu posso ter experiência com Deus hoje, no lugar onde eu estou. Basta eu convidar ele para entrar na minha vida. Isso é muito simples, faça isso. Lança o teu fardo sobre mim, põe teus olhos em minha direção. Algo novo eu fiz sair à luz, como a cidade no monte, que te impede de sorrir. Será que o que eu fiz foi em vão? Você precisa parar pra me ouvir. Meu Deus, eu sei que nunca me deixarás. Me diz onde eu me perdi, onde eu enterrei meu primeiro amor, meu primeiro amor.
gracia